existe um retrocesso, né, das pessoas em relação às suas funções, né, principalmente funções como a de vendas, né. Eu vejo que existe hoje um turnover cada vez maior nas empresas, né, então existe esse turnover cada vez maior. Até você estava falando agora há pouco, eu achei muito interessante aqui nos bastidores, você estava falando, pô, Lazinho, hoje, antigamente na nossa época, as pessoas choravam quando perdiam emprego. Hoje as pessoas, quando perdem emprego, elas dão risada. Passa essa, como que você vê esse momento aí que a gente está vivendo, cara? Como que é hoje, né? Você que lida com formação de milhares de consultores Brasil afora, né? Desenvolve um trabalho fora do Brasil também. Como que você vê hoje, na era do conhecimento, na palma da mão, como que você vê essa nossa geração? A gente não pode confundir conhecimento com aprendizado e realização de aprendizado. Porque a maioria das vezes a gente sabe de uma informação, mas não faz. Então, apenas ter conhecimento não significa que você está maduro para executar. Se você fosse ver, né, na nossa alimentação, quantos conhecimentos nós temos e não fazemos no nosso dia a dia, a gente não desempenha. Mas é conhecimento. Você recebe a informação no seu smartphone, em tudo. Então, a mesma coisa na escola. A gente conhece, mas está realizando. Eu acho que muita gente, inclusive Lazinho, tem mais conhecimento do que precisa. Então, muitas vezes, você fez um curso, está colocando em prática para fazer o próximo? Não. A pessoa começa a fazer vários e não pratica ou 10% de algum. Então, isso é formação e aprendizado. Eu estou executando aquilo que eu sei. Então, o que a gente busca é sempre formar esse vendedor. E se a empresa estiver disposta a isso, e o vendedor também, obviamente, vai receber essa formação dentro dela, é muito melhor para todo mundo. Você tem uma retroalimentação que isso é transmitido para o cliente. A gente sempre fala para os empreendedores, o seu primeiro cliente é o seu departamento comercial. Você vende para eles, que revendem para o seu cliente, e isso vira uma cadeia. Mas, como você falou, a busca pela informação ela é grande, mas, ao mesmo tempo, existem concorrentes. Então, qual é o conteúdo que as pessoas estão consumindo hoje? São conteúdos de empreendedorismo, são conteúdos de formação, são conteúdos que realmente fazem parte do seu dia a dia? Eu acho que tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento de equilíbrio. Como você abriu falando em alta performance, o cara de alta tem que consumir um conteúdo de alta. Ele tem que estar atrás desse conteúdo que ele quer na vida dele, que ele quer para a empresa dele, que ele quer para os resultados dele. E muitas vezes isso não está sendo compatível. Então essa formação é muito séria. A palavra formação é dar forma. Você está fazendo gelo, você dá forma ao gelo. Você está fazendo tua mente, você dá forma à tua mente. E é o que você consome. Então, muitas vezes no nosso smartphone vem coisa que a gente consome e que não tem nada a ver com alta performance. Pelo contrário, eu brinco, né, de condicionamento. Você já ouviu as pessoas falarem, estou cansadinho, estou cansado. Aí, todo mundo está cansado? Está cansado mesmo? Está todo mundo cansado? E se você escutasse todo mundo, estou voando, estou zero, estou renovado, vou fazer. Aí você escuta isso da sua esposa, escuta isso do seu marido, escuta do seu vizinho, escuta do seu primo, escuta do teu chefe, escuta do teu colaborador. Como você está hoje? Estou ótimo. Como você acordou? Voando. O que você vai fazer no final de semana? Um monte de coisa. O que você vai fazer durante? Ginástica. Como você está hoje? Estou forte. Se você escutar isso de todo mundo, você também fica. Agora você escuta, o que você vai fazer? Estou morto, estou moído, estou quebrado, estou não sei o quê. Será que isso não é um condicionamento? Uma coisa é descansar. Você tem que descansar, dormir, fisiológico. Sem dúvida. Outra coisa é sua mente estar programada para isso. Então você mentalizar a tua mente, você reprogramar a tua mente, você está consciente que todos nós nascemos vencedores. Nós falamos aqui em off, né, nos bastidores. Quando eu faço um treinamento, eu sempre monto ali o plano de vida da pessoa. Quem é que nunca entre 12 e 16 anos não foi campeão de judô, campeão de karatê, de futebol, vôlei, você fez uma gincana, você tirou 10 numa prova, você não ganhou nada. Você ganhou um misto quente, E entendeu? olhe Um lá. misto. E você gostava do misto, você foi lá, você teve alta performance, ok? Você foi aquele cara, você foi aquela pessoa naquele momento.
qual era a sua técnica naquele momento perto da técnica que você tem hoje. Ó, não estou falando agora do gás, da energia. Estou falando da técnica que você tinha. Pega a tua técnica de hoje. Qualquer ser humano de hoje, com 25 anos, 30 anos, 40 anos, perto daquele guri, daquele moço, daquela moça. Essas pessoas nunca se encontram. A técnica que você tem hoje com aquela energia, por que você não dá esse encontro? Por que essas pessoas não se encontram? Já imaginou com a técnica que você tem hoje, aquela energia de 13, 14 anos, o que acontece com o teu resultado? Então tem gente que precisa se encontrar cronologicamente com essa pessoa, precisa se renovar, precisa estar dentro de novo. E aí recorde, e aí desempenho, e aí faturamento, e aí bateu meta. Tem uma característica nas pessoas que batem meta. Elas têm uma característica. E você olha para elas, estão vivas. Elas estão vivendo com intensidade aquele mês, aquele momento, como se tivessem nesse outro momento. Porque todo mundo teve histórias campeãs. Todo mundo tem. Você pergunta, o que você já fez? Você tirou 10. Eu apresentei um trabalho uma vez que eu falei para todo mundo, põe o nome aí, vocês vão tirar 10. Eu vou escrever. Foi lá, tirou ou não tirou? Claro que tirou. Você já teve desempenho em alguma coisa na tua vida, que você fez alguma coisa que ninguém fez, você foi lá. Por que parou? Quem condicionou a você a parar de fazer isso? Quem te estragou? Eu costumo falar isso. Quem te estragou é ótimo. Quem te estragou? Quem você... Porque alguém te contou uma história triste e você adotou a história triste. Se você falar para uma criança que tem um chocolate na Marginal Tietê, 6 horas da tarde, do outro lado, ela atravessa. Ela não pergunta se tem carro, caminhão. Ela atravessa. Perdeu a essência? Perdeu a pureza? Perdeu o significado? Então, falar de alta, falar de rendimento, falar de resultado, tem que estar com o coração de aprendiz, tem que estar com o coração puro, tem que estar disposto de novo, tem que estar movido a realmente seus propósitos. Isso é fantástico ver. Quando você vê um vendedor ali com o olho brilhando, né? Você vê um colaborador, não importa a área dele. É apaixonante, né? Ah, é demais, né? É demais. Mas é interessante você falar isso, né, Murilo? Porque é impressionante que cada vez mais, não sei se exatamente por esse excesso de informação que você recebe, as pessoas têm focado, né, no negativo do que no positivo. Então, se esquece todo o seu sucesso, se esquece todas as suas conquistas e foca no seu fracasso, foca naquilo que deu errado, né? E aí você fica remoendo isso e fica remoendo. E aí, obviamente, vai gerando aquelas crenças limitantes que vão impedindo de você ter sucesso, de você poder melhorar a sua performance. E você falou que existem algumas características, né? E a galera que está nos escutando, né, e nos assistindo nesse momento sabe que, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o ponto fundamental de qualquer colaborador, né, é o processo de contratação, que a gente vê hoje ser extremamente falho na maior parte das empresas, né, contratar qualquer um e contratar qualquer um de qualquer jeito, né? Infelizmente, na maior parte das empresas, se contrata qualquer um e se contrata qualquer um de qualquer jeito, né? Você, né, com milhares de pessoas que já foram contratadas por você, quais são as características e quais são as dicas que você pode dar para essa galera que está nos escutando, nos assistindo agora, num processo de contratação, para ser uma contratação mais assertiva? Claro, deixar isso bem claro para todo mundo, eu e o Murilo aqui já fizemos inúmeros processos de seleção, não existe uma fórmula mágica, não existe, olha, eu vou implantar isso e eu vou ter 100% de êxito, não existe uma fórmula mágica. Às vezes a gente vê alguns gurus da internet falando que existe fórmula mágica para tudo, né? A gente deixa assim muito claro que existem processos que fazem com que você tenha uma chance de ter um resultado melhor do que se você não tiver aqueles processos. Então, o que eu quero é que você traga esses processos, essas características para essa galera, do que precisa buscar na hora de uma entrevista para realmente ter um êxito nessa contratação, que é o primeiro passo para ter um sucesso legal. É uma pergunta assim, bastante profunda, com bastante conteúdo. Primeiro que o bom vendedor está trabalhando já, né? Vamos ter claro isso. Alguém já contratou ele porque ele é bom. Eu acredito que vendedor precisa ser formado. Mesmo o bom que você contrata, você tem que colocar ele numa formação plena dentro da sua empresa, dentro da sua escola.
Mas a principal característica, Lazinho, é a ambição. Não tenha dúvida nenhuma disso que eu costumo dizer ali, em quem faz um treinamento comigo e passa pela formação, a ambição é fome. Você tem ali o teu estômago mandando uma informação para o teu cérebro falando assim, e aí, cara, não vai vir nada hoje? Né? Eu estou com fome. E nesse momento existe uma atitude. Então, você conseguir vincular a meta da empresa com a comissão que ele vai ganhar, vincular com o que ele vai fazer com aquela comissão junto com as pessoas que ele ama. Você amarrar tudo isso. Então eu vejo isso muito desamarrado. Tem gente que ganha e gasta tudo, tem gente que ganha e gasta mais do que ganha, tem gente que ganha e não tem a prosperidade, e aí não está isso amarrado. Então o primeiro processo é, quais são os seus planos? O que você busca? Né? O que você quer? Qual é a sua projeção em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos? Quando você vai fazer uma contratação, conhecer esse linha da vida, conhecer esse histórico. E aí entender, esta pessoa tem coração de aprendiz, ela é moldável, porque muitas vezes você não vai encontrar o pronto. Você tem que estar disposto a formar esse pronto. Digo que até a contratação hoje é uma venda. Você tem que vender o quê? Um projeto para a pessoa estar disposta a viver esse projeto da sua empresa junto com você. Não é mais uma coisa burocrática. Inclusive, essa nova geração não quer coisa burocrática. Quer viver experiência, não é isso que eles falam? Viver experiência. A gente falou aqui, você comentou de foco, né, na última pergunta. Mas como é difícil ter foco hoje com 50 mil informações. Dizem que a gente recebe em um dia mais do que alguém viveu nos anos de 1800 na vida. Na vida inteira. Em um dia. Como que você vai focar se você não estiver preparado para isso, disposto a isso? Então, primeira característica ali que eu vejo é a ambição. E aí tem que ter conversa, Lazinho. Quando você vai fazer o processo seletivo, você conversar com o seu candidato, você perguntar do histórico dele, você perguntar como foi. As principais universidades americanas, quando não tem vestibular, eu quero saber o que você faz. Né? Eu quero saber o que você é, não o que você deseja. Eu quero saber o que você faz. Qual que é seu plano? Você já ajudou alguém? Entendeu? Quais projetos? Aonde você já desenvolveu o projeto? O que você já fez? Você teve alguma coisa que despertou ambição em você? Você já tirou 10 em alguma prova? Você já tirou 10 em alguma gincana? Você ajudou alguém no teu bairro? Você já ensinou uma pessoa alguma coisa? O que é isso? Acho que é pouca conversa. Contratam menos pior. Vem você. Não tem ninguém. E aí as pessoas reclamam no mercado. Não, é formação. Nós precisamos ter claro que essa nova geração precisa ser formado, ser educado. Escola continuada. Essa é a minha frase dentro de empresa. Escola continuada não é só da enfermagem, não é só do hospital. A escola continuada. Toda empresa tem que ter seu braço educacional e ter ali um treinador, e ter um professor, e ter uma pedagogia. Você vai engajar a pessoa, não tenha dúvida. Não todas, como você falou muito bem, isso não é uma receita que é infalível. Não, primeiro passo é essa ambição. O cara do comercial precisa ser competitivo, entendeu? Ele é competitivo, não é competitivo no Cartola, ele fica lá zoando todos os amigos dele. Eu tirei mais ponto que você e não sei de onde. Zoa o time dele, fala do outro. Aí chega na empresa, não fala da meta, porque o Cartola é mais importante que teu desempenho, que tua performance. O Cartola é mais importante que teu bolso, mas é um baita case, 5 milhões de brasileiros jogando um jogo. Por que isso não pode ser na sua meta? A sua meta é um game, a sua meta é um jogo do dia 1 ao dia 30. Você está jogando o jogo, é sua história. É uma coisa... Agora, a juventude precisa ser ensinada, ela precisa aprender isso. E na entrevista é a conversa. É a boa conversa. Ó, eu estou te contratando para um projeto, nós temos uma meta, nós buscamos isso, você vai entrar em contato. O que você pensa disso? Faz sentido para você? Entendeu? Você já se desenvolveu, você já fez isso em outra empresa, você já foi desafiado, eu estou te contratando para resolver um problema, entendeu? Eu acho que existe pouca ética de honestidade. Por que eu estou selecionando você? Entendeu? E esse feedback, essa troca. Muitas vezes eu estava em dúvida, eu marquei com o candidato no outro dia, para saber se ele ia chegar no horário. Muitas vezes eu marquei um almoço com o candidato, para saber como ele ia se comportar no almoço. Muitas vezes eu ratifiquei a contratação no almoço ou desisti dela. Então, contratar dá trabalho. O problema é que nós, executivos, estamos de saco cheio.
Até porque você contrata pelo conhecimento e demite pelo comportamento, né? Sim, mas o cara tá bravo já em contratar, ele tá sem paciência. O gerente, o diretor, vou ter que contratar, vou ter que contratar, eu odeio contratar. Então, por que você chegou a gerente? De tanto falar com o cliente, você foi um excelente vendedor, você chegou a gerente, não foi? E por que agora você vai ser um excelente gerente? Porque você vai falar com muito candidato e você vai trazer o melhor candidato para a tua equipe. Você está escolhendo a tua equipe. Olha que delícia, você tem o privilégio de escolher quem vai trabalhar com você. É o momento ápice, é o momento que o executivo tem que falar assim, vou escolher minha equipe, vou chegar para os caras e falar, eu escolhi você. Vamos trabalhar comigo? Ele tem que estar no momento, não, ele está de saco cheio. Tem que contratar, o cara pediu demissão, agora vou ter que contratar outro. Eu não aguento mais, só tem gente ruim. Ele já vai com uma mentalidade negativa, já vai com uma mentalidade derrotada. Monta a tua equipe, monta teu esquadrão, vai atrás. Entendeu? E você vai explicar para os caras, vão trabalhar comigo. Como que você não vai conseguir? Só se você realmente não tiver focado nisso, não tiver imbuído disso. Mas os executivos estão de saco cheio.